tá? Mas só para vocês terem uma noção, o que eu apresentei para vocês é uma maneira resumida daquilo que a gente tem de todo um estudo sobre dados, certo? Aquele dado, aquela base inicial. E isso vai servir como um arcabouço, como recursos para futuras etapas que nós vamos ter lá na frente. Então, assim, esse processo cíclico de estudo da análise de dados é com a recorrência. Então, volta e mente vai voltar para alguns termos que a gente está vendo aqui no começo. Lá na frente eu vou falar, tá vendo isso aqui que eu falei lá na primeira aula? Agora nós estamos vendo a aplicação. E assim nós vamos avançando, tá? Então, por exemplo, nessa aula de hoje, agora, nesse momento de tarde, nós vamos avançar um pouco mais no estudo sobre dados. Nós vamos entender um pouco melhor sobre o contexto do que é um banco de dados, o que é uma base de dados, o que é uma fonte de dados, antes da gente entrar propriamente no Power BI, tá? Então, é nesse contexto que a gente vai avançar um pouco mais e, claro, que a gente vai também, aos poucos, aprofundando um pouco mais. E lá no segundo módulo, por exemplo, nós vamos mergulhar ainda mais nesse universo dos dados, certo? Até a gente ir consolidando as informações. Então, a cada aula é um acréscimo e a cada módulo a gente vai tendo uma evolução ainda maior. Bem, agora é o momento da gente aprofundar um pouco mais aqui esse contexto de dados e nós vamos ver, então, sobre algumas definições e alguns conceitos práticos daquilo que nós trabalhamos com dados. Por exemplo, existe um contexto de banco de dados. Tá? Um banco de dados, existem várias definições para o que é um banco de dados. Nós temos a definição clássica de Date. Date é um dos grandes autores aí da área de TI. Para vocês terem uma ideia, essa afirmação dele é do ano 2000. E o contexto de banco de dados ele é uma contextualização tão sólida que ele permanece até hoje, na verdade, desde muito tempo. Desde que criou-se os bancos de dados, ele se mantém com as mesmas nomenclaturas e estrutura. O que evolui é a tecnologia de acesso a esse banco, tá? Como a gente vai ver. Date, ele define banco de dados como uma coleção de dados persistentes, armazenados e utilizados pelas aplicações de uma determinada organização ou empresa. O que ele quer dizer com isso? Nós podemos entender, né, esse contexto aqui de Date. Vou pegar a canetinha aqui. Nós temos aqui o conceito de coleção. Então, algumas palavrinhas que a gente vai pescar aqui, ó, coleção. A gente tem o conceito de persistência. Tem o próprio conceito de armazenamento, certo? E de utilização. Certo? E o que nós temos aqui, então? O que nós entendemos como coleção? Coleção, quando a gente fala que alguém coleciona alguma coisa, né? A gente está dizendo, ele está agrupando coisas do mesmo tipo. Então, eu tenho uma coleção de canecas, né? Eu tenho uma coleção de camisetas, então eu estou agrupando coisas do mesmo tipo. Então, uma coleção de dados é justamente uma forma que você tem de coletar e armazenar algo de maneira específica. Então, o banco de dados ele serve para colecionar dados, coletar e armazenar. Eles também servem para persistir. O que é persistir? O que é uma pessoa persistente? Uma pessoa que não desiste, né? Que permanece naquele propósito. Vou fazer uma dieta. Então, ele não vai desistir na sexta-feira, né? E começar tudo assim. É uma pessoa persistente, é a pessoa que continua. Vou fazer caminhada, né? Vou ler mais esse ano. Então, a pessoa que consegue persistir é uma pessoa que prevalece, que sempre vai tentar pelo menos aquilo. Aqui no banco de dados, persistir é tornar ele sempre útil, sempre acessível. Então, a persistência de banco de dados é eu conseguir armazenar o dado, ler o dado, tratar o dado, transformar, editar o dado sempre que eu precisar. Isso aqui geralmente é usado no contexto de banco de dados mesmo, quando nós vamos desenvolver aplicações. No contexto de BI, dificilmente você vai alterar o dado, por exemplo. Nós temos um contexto, vou tentar escrever aqui, né, com minha conta e risco aqui, não sei se vou conseguir, mas... Existe um contexto dentro do desenvolvimento de software chamado de CRUD. Algum de vocês já deve ter ouvido falar, certo? O CRUD, ele tem a ver com é uma sigla em inglês para Create, Read, Update e Delete. Ou seja, criar, né? Ler, read, update, né? Atualizar e deletar, apagar.
Então, dentro desse contexto, o que nós vamos fazer dentro desse CRUD? Eu vou criar dados, então eu vou inserir dados numa base de dados, ou eu vou apenas ler esse dado, ou eu posso também alterar esse dado, alterar um cadastro, por exemplo. Então, eu vou lá e uso o create, para cadastrar um funcionário no meu sistema. Depois que eu cadastrei, o que eu posso fazer? Eu posso ler esse dado posteriormente, posso fazer uma consulta, eu posso atualizar esse cadastro. Então, o cara foi cadastrado no setor pessoal, departamento pessoal, agora ele mudou para o setor de RH. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou lá no sistema e altero. Ele estava no setor A, foi para o setor B. Então, eu faço um update, eu atualizo. E nós temos o que nós chamamos também de delete, né? Delete, ou apagar, simplesmente apagar. O delete já é comum a gente usar esse termo, né? Deletar, apagar, excluir. Aqui dentro do contexto de BI, geralmente nós vamos usar as duas primeiras siglas. Nós vamos criar dados, ou seja, nós vamos inserir dados para serem analisados e nós vamos ler esses dados. Dificilmente nós vamos atualizar no sentido de alterar mesmo o dado. Eu entrar aqui no minha... Tipo, eu não vou manipular minha planilha, entende? Estou trabalhando com o dado da minha planilha, eu vou alterar aqui esse dado. Ah, não, esse indicador deu muito baixo. Vou aumentar aqui. Não existe isso, né? Eu não posso inventar dados. Então, assim, eu preciso trabalhar sempre com dados de maneira verídica. Então, nesse caso, dificilmente eu vou alterar e dificilmente eu vou excluir dados. A exclusão ainda é cabível quando, por exemplo, eu trago uma base de dados enorme e eu vejo que eu não vou utilizar algum tipo de informação. Ah, tem lá a opção, sei lá, sexo da pessoa no meu cadastro. Às vezes na minha análise não interessa qual é o sexo da pessoa. Ah, tem o dado, sei lá, tipo sanguíneo. Às vezes para minha análise não interessa o tipo sanguíneo. Então, isso é um dado que eu posso sim dar um delete, eu posso excluir. Mas aí no caso eu não estou excluindo um registro, eu estou excluindo uma coluna de dados. Daqui a pouco a gente vai entender essa estrutura de linhas e colunas, mas pense como numa planilha. Na planilha eu tenho várias colunas, que são as letras, né? E eu tenho as linhas, que são os números. Então, às vezes eu vou ter ali alguma coluna no meu dado que não interessa para mim naquele momento, mas que futuramente pode interessar. Então, eu não excluo. Agora, caso eu tenha ali, eu tenho a certeza que aquele dado não me serve, eu excluo a coluna inteira. Então, não vou excluir o registro do Sérgio, do Ismael, do Givanildo, não. Eu vou excluir a coluna tipo sanguíneo. Quando eu excluo a coluna inteira, eu vou excluir o tipo sanguíneo do Givanildo, do Ismael, do Sérgio, do Adilson e de todo mundo. Então, eu excluo a coluna inteira para todos. Então, eu não estou manipulando o dado, eu estou tratando aquilo que eu vou trabalhar. Dentro do conceito do banco de dados, então, a gente vai ter essa perspectiva de um banco de dados colecionar os dados, torná-lo persistente, sempre disponível, armazenando ele para que ele possa ser utilizado. Dentro do contexto de banco de dados, pode ser usado por uma aplicação, dentro do contexto de BI, pode ser usado por um dashboard, por um painel. Então, em resumo, um sistema, um banco de dados, ele pode ser visto como um sistema que reúna e mantenha organizado uma série de informações relacionadas a um determinado assunto em uma determinada ordem. Por que aqui a gente usa o termo informação? Porque o que é a informação? A gente trabalhou sobre essa definição de manhã. Alguém pode me lembrar aí o que é informação? É um conjunto de dados. Isso, justamente. Então, se eu tenho o banco de dados como um sistema que organiza e armazena dados, então ele vai automaticamente coletar informações, certo? Ele vai ter informações lá dentro. Só que para que essa informação exista, eu vou ter que, claro, fazer algum tipo de consulta, acessar esse dado, exportar esse dado para que ele vire uma informação. Mas ali dentro tem informação, eu sei que tem. É como se eu pegasse vários itens assim, guardado dentro de uma caixa. Às vezes você não sabe qual é a ordem, quantos tem, mas você sabe que tem. Está armazenado ali os dados. Minha empresa está onde os dados? Lá no data center. Está armazenado lá. Tem backup não sei aonde e tal, mas os dados estão ali. Se acontecer alguma coisa com aqueles dados, eu perco informação. Porque eu sei que tem informação ali, certo? E um exemplo simples de uma base de dados, ou de um banco de dados, é uma agenda. Uma agenda telefônica, por exemplo. A agenda do seu celular. Você vai lá e armazena os seus contatos. Certo? Então, você vai agrupar as pessoas ali dentro e você vai fazer o registro. Então, quando você salva um novo contato no seu telefone,
você está armazenando dados daquela pessoa. Geralmente vai ter o nome, vai ter o número de telefone, pelo menos. Em alguns casos você já salva o e-mail, ou se for um número corporativo, você já diz qual é o nome da empresa, etc. Então, nesse caso, você tem vários dados relativos à mesma pessoa, logo, cada contato na minha agenda é um registro. Ok? E isso é um exemplo de base de dados, porque, na verdade, existe uma distinção entre banco de dados e base de dados, tá? Base de dados é qualquer tipo de plataforma que me permita guardar dados. Por exemplo, um arquivo de texto, TXT, ele pode ser considerado uma base de dados. Uma base de dados, porque tem uma base de dados ali dentro, tem uma massa de dados. Um arquivo do Word pode ser uma base de dados. Uma planilha do Excel pode ser uma base de dados. Mas eles não podem ser considerados bancos de dados, porque o banco de dados, ele não simplesmente armazena uma massa de dados. Ele armazena, ele reúne de maneira organizada. Então tem que ter uma estrutura. O Excel, por exemplo, ele armazena de uma maneira estruturada. Porém, ele é facilmente manipulável e alterável. Então, nesse caso, ele não é considerado necessariamente um banco de dados, porque ele não é um sistema, ele é um software de planilhas eletrônicas. Agora, ele pode armazenar dados? Pode. Ele pode fazer, a gente pode consumir dados a partir dele? Pode. Então, ele é uma base de dados. Ele é um banco de dados? Não, porque ele não tem toda a estrutura necessária para ser um banco de dados. E aí, quais são alguns exemplos de banco de dados que existem hoje aí por aí? Na verdade, existem milhares, né? Pelo menos centenas existem. E nós temos, então, alguns desses mais conhecidos. O SQL Server, nós temos o MySQL, o PostgreSQL, o Oracle, o DB2 da IBM, né? Entre muitos outros. Nós temos os bancos de dados relacionais e não relacionais, que são estruturas diferentes. O relacional, ele guarda tudo em tabela, e tudo com colunas e linhas. E os bancos não relacionais, também chamado de NoSQL, ou NoSQL, NoSQL, que isso aqui tem vários significados, mas basicamente quer dizer o seguinte, que ele não trabalha apenas com a estrutura de bancos SQL. SQL é uma linguagem, né? Pode ver aqui, ó, tem SQL Server, MySQL, PostgreSQL. Toda vez que você vê um termo SQL, você vai identificar que ele é um banco de dados chamado de banco de dados relacional, onde ele vai ter dados estruturados através de tabelas. O que é uma tabela? Dentro do meu sistema, eu vou guardar ali, por exemplo, a folha de pagamento. Então, tem uma tabela para guardar os dados da folha de pagamento. Só que para fechar a folha, eu preciso saber o nome do funcionário, o setor que ele trabalha e a função. Então, o que eu vou fazer? Eu faço um relacionamento com a tabela, por exemplo, departamento pessoal. A tabela departamento pessoal se relaciona com a tabela folha de pagamento para puxar as informações que eu preciso. Eu não tenho que saber o sexo da pessoa, o e-mail dele, endereço para fechar a folha de pagamento. Eu preciso saber o nome dele, a função dele, certo? O cargo que ele exerce, tal, para poder puxar esse salário. Então, eu vou lá e puxo, então eu faço uma ligação. Essa ligação em banco de dados, a gente chama de relacionamento, certo? E todos os bancos de dados que têm esse SQLzinho no nome, até uns que não tem, né, como Oracle, DB2, mas todos eles que são considerados bancos de dados relacionais, eles vão ter essa estrutura de bancos que se relacionam e armazenam os dados através de tabelas. Então, eu comunico uma tabela com outra, eu relaciono uma tabela com outra, tá? E nós vamos destrinchar esses conhecimentos de banco de dados para a gente entender quais são as partes que se dividem o banco de dados. Então, o banco de dados no modelo relacional, esse modelo relacional que a gente chama, ele é um conceito mais abstrato que vai definir a maneira de armazenar, manipular e recuperar os dados, ou seja, a maneira de eu inserir um dado no banco, de eu alterar esse dado e de eu ler esse dado. E, posteriormente, claro, quem sabe, excluir também. Então, esse modelo relacional é o modelo de banco de dados tradicional. É a forma que eu tenho de relacionar os dados. Então, geralmente, a gente faz esse cruzamento de dados lá na base de dados. Às vezes, isso é transparente para o usuário normal. Se você só usa o sistema, você usa o Proteu lá. E você vai lá e manipula os dados, só insere, só exclui, só altera, mas você não sabe como é que funciona aquele relacionamento por trás. Mas por trás daquilo ali, existem códigos SQL fazendo relações. Quando o Rafael falou lá de manhã
que ele faz essa manipulação do dado, às vezes já consegue trazer o dado tratado do banco, é porque ele usa provavelmente alguma ferramenta ou a linguagem SQL mesmo, pura, para fazer essa consulta na base e já trazer só o que ele quer. Aí vamos supor, a tabela departamento pessoal lá, o cadastro de funcionário tem 50 colunas. Tem nome, CPF, RG, endereço, pá. Ele fala, pô, mas não preciso de 50 colunas, eu preciso de 5. Então ele vai lá, joga um comando SQL, faz a consulta e fala, me retorne só esses 5 colunas aqui, por favor. O banco vai lá e retorna só o que ele pediu. Então essa consulta é feita através do modelo relacional, tá? E os termos, né, esse termo de banco relacional é aplicado aos próprios dados, modelo relacional, e também ao chamado SGBD ou SGBDR, né, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, aquilo que a gente viu lá, Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, tudo isso aí são considerados SGBDs, que são sistemas que gerenciam banco de dados, tá? Então, lá dentro do meu, vamos supor, eu instalei o Oracle no meu servidor, no meu computador, eu posso criar vários bancos de dados diferentes. Então, tem esse contexto. O banco relacional, eu vou ter o banco de dados, tá? Eu vou ter a base de dados em si. Então, tem aqui, por exemplo, dentro daquele contexto lá, de Data Warehouse, por exemplo, a gente tem isso, né? Eu tenho uma base de dados, e dentro dessa minha base de dados eu posso ter várias tabelas. Tabela 1, tabela 2, tabela 3, 4, 5, 6. E eu posso ter uma outra base de dados, que também vai ter lá, tabela 1, tabela 2, tabela 3, e assim vai. Só que tudo isso está dentro de um grande container, que é o SGBD. Então, aqui dentro, por exemplo, eu posso ter o Oracle, tá? Então, eu vou ter aqui a minha base, o meu SGBD chamado Oracle, eu instalo no meu servidor, e dentro dele eu posso criar N bancos de dados. Eu posso criar um banco de dados para um projeto específico, outro banco para outro banco para outro banco para outro. E dentro desses bancos de dados, eu vou ter tabelas. Aí a tabela é que vai armazenar o dado. Então, é o contexto. Dados são armazenados em tabelas e tabelas são armazenadas dentro de banco de dados. E banco de dados funcionam dentro de um SGBD, um sistema de gerenciador de banco de dados. Tá? Esse é o contexto em que o banco de dados se encontra antes de a gente extrair os dados para a nossa realidade. Certo? E um exemplo prático da gente destrinchar as partes de um banco de dados. Nós temos um contexto chamado de atributo. O que é um atributo? O atributo é um item do banco de dados. Tá? Então, o atributo, por exemplo, ele vai ter lá o que nós chamamos também de campos ou de colunas. Então, em uma tabela, por exemplo, eu posso ter o nome, a matrícula e a data de nascimento daquela pessoa. Certo? Então, cada um desses atributos, ele vai ter um tipo. Ele pode ser do tipo textual, pode ser do tipo número inteiro, pode também ser, só de numérico nós temos vários, né? Pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal, né? Se for no formato de moeda, no caso do Power BI, ele já tem um formato de moeda específico, onde eu posso dizer que é euro, real, dólar, etc. Ou eu posso trabalhar ele como um número decimal, também separado por pontos, certo? E também temos data de nascimento, por exemplo, que seria um formato data, que é um formato específico também. Posso ter o formato hora, né? Posso ter um formato booleano. O que é o formato booleano? É um formato que é ou verdadeiro ou falso. Ele só tem essas duas opções. Por exemplo, eu posso ter uma opção lá chamada possui habilitação? Um campo lá, habilitação. Sim ou não? Eu quero saber se ele tem ou não. Aí outro campo, tipo de habilitação. Tem lá A, B, C, etc. Então, isso são os campos. Atributos é o mesmo que campos. Em banco de dados, a gente chama de atributo. No Excel, a gente chama de célula. Né? Mas, basicamente, atributos é o mesmo que campos ou que as células do Excel, por exemplo.
ok? Ela é a menor parte, digamos assim, é no atributo que eu armazeno o meu dado. E nós temos também o conceito de tupla. O que é uma tupla? No banco de dados, tupla é uma linha, tá? É um registro. Então, aqui, por exemplo, na tupla de número 1, eu tenho os seguintes valores. Nome, Renata, matrícula 01035, data de nascimento 12/11/1980. Ok? Então, neste contexto aqui, eu tenho a tupla de número 1 com esses dados. Nesse outro contexto aqui, eu tenho várias tuplas, tá? Então, cada linha é uma tupla. Então, o conjunto delas vai ser chamado de tuplas ou de registros, tá? Tupla geralmente é chamada em banco de dados. Aqui, a gente também vai chamar isso aqui de registro, tá? Cada registro é cada linha da minha tabela. Então, a minha tabela ela vai ser formada por colunas e linhas, onde cada coluna vai ser um atributo. Então, eu posso chamar isso de coluna, posso chamar isso de atributo, certo? Ou de campo. E cada linha eu posso chamar de registro ou de tupla. Ok? E dentro dos atributos, eu vou ter diferentes tipos de atributo, tá? Nem todos os atributos são iguais. Eu vou ter diferentes tipos. Isso vai fazer sentido quando a gente for trabalhar um pouco a parte de relacionamento, tá? Então, eu não vou me aprofundar tanto hoje, a gente vai chegar a nos aprofundar, mas a gente vai ter que entender um pouquinho dessa diferença dos tipos de dados. Eu tenho, por exemplo, atributos chamados de atributo-chave. Um atributo-chave, lá no banco de dados, é um atributo de referência. Ele é o atributo que registra algo unicamente dentro do conceito de banco de dados. Então, ele é chamado de atributo-chave porque ele vai marcar, por exemplo, se eu quero identificar uma pessoa única e exclusivamente, eu posso utilizar, por exemplo, um atributo chamado CPF, que aqui no Brasil é um documento único, né? Então não tem CPF repetido. Mesmo que a pessoa faleça, o CPF dela não vai ser mais utilizado, né? Ele é cancelado no registro lá da Receita, então não se usa mais aquele CPF para mais ninguém. É gerado um novo número quando a pessoa nasce e tal. Aquele número utilizado já era, não se repete. Então, nesse contexto, nós temos diferentes tipos de atributos, e dentro do atributo-chave nós também temos basicamente dois tipos, tá? Nós temos o atributo-chave primária e temos o atributo-chave estrangeira. Chave primária, também chamada de primary key, ou simplesmente de PK, é o atributo principal. É ele que registra o dado dentro de uma tabela unicamente. Então, ele pode ser um código, pode ser a matrícula, pode ser o CPF, pode ser o CNPJ, algo que seja único e exclusivo, tá? Geralmente vai ser aplicado dessa maneira. O atributo chave estrangeira, né, o foreign key, chamado de FK também, ele é um atributo de relacionamento, tá? Mas vamos por partes. O atributo chave, ou chave primária, ele é um atributo ou um conjunto de atributos, tá, que busca identificar unicamente uma tupla, né, um registro. A unicidade de valores na coluna é justamente aquilo que a identifica. Tem que ser um atributo único. Às vezes, você pode até combinar mais de um atributo para eles formarem o atributo-chave, né? Justamente para que não haja nenhuma chance de duplicidade. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos aqui uma tabela chamada aluno. Nessa tabela chamada aluno, nós temos lá as colunas nome, CPF, endereço e data de nascimento. E aí vem a pergunta, qual ou quais atributos representam unicamente cada uma dessas tuplas? E aí? Qual vocês acham? CPF. CPF, correto? Por que CPF? É único, né, professor? Porque, teoricamente, ele é único, né? Não vai ter número repetido, a não ser que haja, por exemplo, uma digitação errada. Aí não tem como a gente garantir. Mas, geralmente, quando a gente faz o cadastro, na programação de um software, por exemplo, de um sistema, a gente vai regular isso aí, falando, opa, esse CPF já foi cadastrado. Então, a gente já barra a chance de duplicidade. E a partir do momento que você
Quando está criando a sua base de dados e você identifica que CPF é um atributo chave primária, ele não pode se repetir. Então, o sistema já não vai nem permitir, o SGBD ele já vai barrar a tentativa de cadastro duplicado. Foi cadastrar com o mesmo CPF, ele vai barrar na mesma hora e já exclui essa possibilidade de duplicidade. Tá? Então, o CPF ele vai ficar destacado dentro dos atributos justamente por ser considerado o atributo-chave. Por quê? Porque nome pode se repetir, né? Endereço pode se repetir, eu posso ter pessoas na minha base de dados que moram no mesmo endereço. E data de nascimento também pode se repetir. Eu vou ter várias pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Inclusive, no mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano. Né? Você não nasceu, não foi só você que nasceu, né? Naquele dia específico lá, não. Com certeza teve mais alguém no mundo aí que nasceu no mesmo dia que você. Tá? Então, nesse caso, não é também exclusivo. O único que seria exclusivo seria o CPF. Nesse contexto, da chave primária ser um atributo único, nós temos também a chave estrangeira, tá? Esse caso, ele é um atributo dentro de uma relação, onde os valores devem obrigatoriamente aparecer como chave primária de uma outra relação. Ele é chamado de chave estrangeira porque ele pertence a uma tabela, tá? A tabela 1, mas ele vai estar presente em uma dada tabela 2. Certo? Por isso que ele é chamado de chave estrangeira. É ele que vai fazer, então, a implementação desse relacionamento. Nesse contexto aqui, nós temos, por exemplo, o cadastro de pessoas, né? Nesse caso aqui são alunos, por exemplo, de uma instituição. Então, nós temos lá o nome do aluno, a matrícula dele, CPF e o curso. O curso está identificado só com 1, 2, 1. Por quê? Porque ele é apenas um código. Ele é o código do curso no sistema. Mas para eu puxar, por exemplo, no relatório que a Renata faz um curso específico, lá, Ciências Contábeis, como é que eu vou puxar essa informação? Por aqui, só por essa tabela aqui, por essa tupla aqui, eu não consigo. Se eu for mandar imprimir isso aqui, ele vai imprimir que a Renata está matriculada no curso 1. Qual é esse curso? Eu tenho que ter uma outra tabela que tem essa informação. Então, eu vou ter aqui uma tabela chamada curso, certo? Nessa tabela chamada curso, eu vou ter aqui o código e vou ter o nome do curso. Então, é aqui que entra o relacionamento. Eu vou ter aqui o código da tabela curso vai estar presente também na tabela aluno. Então, eu vou saber que 1 faz referência a ciências contábeis, 2 faz referência à administração, certo? Então, nesse caso, essas linhas que eu tracei aqui são os relacionamentos. Eu tenho que cruzar as duas tabelas para poder saber que ciências contábeis faz referência lá na tabela aluno ao aluno Renato, a aluna Vânia, a aluna Maria, certo? Então, através desse relacionamento. Mas por que eu não coloco direto? Por que eu não pego aqui a coluna curso e escrevo aqui? Renata faz ciências contábeis, Vânia faz administração e outro faz outra coisa. Por que eu não faço isso? Tem vários motivos para fazer isso, tá? Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a fazer minha graduação, o meu curso se chamava Desenvolvimento de Sistema para Web. Um palavrão, né? E o que acontece? No meio do curso, assim, no último ano do curso, o curso mudou de nome. O MEC baixou uma norma lá que o nome do curso tinha que ser padronizado no Brasil inteiro. Toda a programação vai ter que se chamar Sistemas para a Internet. Então, eles mudaram tudo. Como é que eles faziam lá na minha faculdade? Se eu tivesse, né, num registro, por exemplo, numa base de dados simples, eu tivesse lá colocado aqui manualmente o nome do curso, teoricamente eu teria que vir nessa tabela aqui, né, e dar um comando aqui para alterar tudo aqui. Só que imagine que eu fiz um relacionamento com outra tabela e também já puxava o nome do curso. Como é que eu ia fazer para resolver isso? Ia ficar um pouco mais complexo de resolver. Se eu tiver uma tabela à parte, só com o nome do curso e o código, é muito simples.
Por quê? Porque o meu nome, Daniel, ele está relacionado ao curso com código 1, independente de qual nome esteja aqui. Então, se aqui fosse ciências contábeis, amanhã... Não é mais ciências contábeis, agora vamos chamar de contabilidade. Né? Não tem problema nenhum. Eu mudo o nome na tabela 2, automaticamente a tabela 1 já faz referência a ela, acabou. Então, se eu tiver 2, 3, 4 tabelas que puxam a mesma informação, eu não tenho que atualizar 2, 3, 4 tabelas. Eu atualizo uma tabela e todas as outras são atualizadas automaticamente. Correto? Então, nesse contexto, o relacionamento ele é muito útil e o contexto de chave estrangeira ele vai ser importante para fazer essa ligação. No Power BI, nós não fazemos necessariamente o uso de chave primária e chave estrangeira, mas nós fazemos esse uso do relacionamento. Haverão momentos que nós vamos cruzar dados de duas tabelas. Então, eu vou pegar a tabela A e relacioná-la com a tabela B. Só que eu tenho que saber ligar um atributo no outro. Eu tenho que dizer lá para o Power BI, Power BI, essa coluna aqui, chamada curso, ela é a mesma coisa que a coluna chamada código dessa outra tabela aqui. Então, eu vou fazer essa relação entre elas e vou dizer, olha, esse relacionamento é um relacionamento 1 para 1 ou 1 para muitos. O que é isso, professor? Isso é nada mais, nada menos do que a forma de me relacionar. Ou seja, eu posso dizer que uma tabela pode ter só uma referência em outra, então é um relacionamento individual, ou eu posso dizer que uma tabela tem vários relacionamentos com outras. E isso, dentro do banco de dados também, e dessa parte de relacionamento, é o que nós chamamos de cardinalidade, tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, podem fazer perguntas, tá? Porque nós já vamos avançar para um outro tópico também de banco de dados, que é a cardinalidade, certo? Alguma pergunta ainda sobre essa parte inicial, o que é banco de dados, o que é tabela, o que é campo, o que é chave primária? Alguém está confuso ainda, quer que eu repita alguma coisa? Fique à vontade, certo? Professor, lá no meu setor eu vejo ouço muito o pessoal falar em questão de tabelas de Proteus, SD2, SD3, e quando nós vamos fazer a alteração no programa, aí a gente tem que ver lá, aí os analistas vão lá, os programadores, aí eles vão lá pesquisar e ver, pede para a gente mandar o endereço do campo, se está na tabela SD2, SD3, para fazer as alterações. A gente, de vez em quando, a gente se depara com essas situações aí. Justamente, e é isso mesmo, são as tabelas, tá? Então, é nesse contexto aí que as tabelas entram. E você pode ter certeza que o banco de dados de vocês tem trocentas tabelas, tem muita tabela, com toda certeza, porque são muitas informações que precisam ser guardadas. E como foi falado, ainda mais no caso do Proteus, que ele é um software muito robusto mesmo. Então, e ele é um software modular, então cada módulo, né, vai ter vários tipos de dados, então só um módulo pode ter várias tabelas relacionadas a ele. A vantagem é que eu posso ter uma tabela que sirva para todos os módulos, por exemplo, entende? E é por isso que ele é taxado assim. Mas como ele tem um padrão, geralmente o nome da tabela dele não necessariamente vai ser justamente esses nomes comuns, né? Cadastro, né? Frota, não sei o quê. Não, vai ter códigos, né, digamos assim. A tabela vai ter uma padronização. O nome da coluna também nem sempre vai ser um nome claro. Nome, CPF, RG, às vezes vai ser, né, T1, T2, T3, depende muito do padrão do banco de dados e do software que foi desenvolvido. Mas, no geral, é por isso que é importante de ter um conceito também chamado de dicionário de dados dentro do banco de dados, onde o dicionário de dados ele descreve como aquele banco funciona. Ele é o beabá do banco. Então, ele vai dizer, tabela T420 é a cadastro de pessoal, né? Tabela T249 é o cadastro de patrimônio, e assim vai. Tá? Então, nós temos essa forma de trabalhar com as informações, tá? Professor, ultimamente eu me deparei com uma situação, por exemplo, nós temos um relatório no Proteus que ele nos mostra o que foi apontado e o que não foi monetizado no sistema. Só que esse relatório, devido a um grande número de produção mensal, o filtro é muito
você só pega intervalos de 3, 4 dias, por exemplo, para você fazer a baixa. Aí eu precisava de ver um histórico de 2 anos, por exemplo, dos últimos 2 anos. Aí, no caso, o filtro já não comportava mais, aí eu tive de solicitar o TI, foi bem mais rápido, ele fazer um filtro pela base. Ele me mandou um relatório, em menos de meia hora ele conseguiu puxar um relatório de 2 anos do processo que eu precisava, sendo que eu não conseguiria, normalmente eu ia gastar um tempão aí, mais de semana para fazer esse filtro. Justamente, porque ele foi direto à base, né? Ele foi direto à base, como ele é do profissional de TI, né? Isso, não, inclusive foi eu que fiz, Givanildo. Sim. E assim, muitos setores pedem também algum tipo assim de informação que até pelo Proteus iria demorar, porque teria que tirar vários relatórios para poder ter um dado ali, né? Ter que ver cada relatório e juntar aqueles dados, tá? Então eu consigo também na consulta juntar isso tudo, tanto só numa consulta, no relatório, ou como trazer numa visão também de um dashboard, né? Porque essa situação aí, Rafael, por exemplo, nós temos um mix aí de 90 produtos e eu só estava conseguindo tirar o relatório de um produto no intervalo de 5 dias. Aí, ou seja, a gente tem 90 produtos e eu, para fazer um intervalo de 5 dias aí, eu ia levar um tempão aí. Valeu pela ajuda aí. Mas é isso. Foi muito trabalho para mim. Proteus tem algumas tabelas que são realmente gigantes. Gigantes mesmo. Bem grande. É isso, pessoal. É necessário, muitas vezes, esse trabalho conjunto mesmo, assim, com outras áreas, né? Nem sempre a gente vai ter o domínio completo, o acesso completo. Às vezes a gente até entende como fazer tecnicamente, mas não tem o acesso, por exemplo. Isso até por questão de segurança e tudo mais. Tem que ter, né, os modus operandi. Em toda instituição, toda organização tem que ser assim. Por exemplo, eu tive um cliente recente que ele, claro, né, ele tinha uns dados lá de uma empresa de varejo e tal, e ele tinha o banco de dados, ele precisava que eu fizesse justamente um dashboard, um painel no Power BI, e eu precisava ter acesso. Eu cheguei para ele e falei, claro, eu não ia chegar para ele e falar, me passa a base de dados sua aí, toda, para eu fazer, né, o relatório. Primeiro, eu não preciso de todas as informações. Né? Então, segundo, por segurança, é melhor nem ter acesso a tudo, porque se vaza o dado, se acontece alguma coisa, eu vou ter que me responsabilizar. Então eu falei, não, me passa as informações que eu preciso. Me faça isso, me passe esse consolidado, acabou. Então aí que está o grande diferencial. Por exemplo, o Givanildo teve um problema, ele tem que saber pedir. Esse é um grande problema que a gente tem, a gente que está na parte de TI, por exemplo, né? Agora falando como profissional de TI, não como analista de dados. Na área de TI, às vezes o nosso cliente, a pessoa interessada, ela não sabe pedir, ela não sabe o que quer. Quando a pessoa sabe o que quer, é outra história. Porque ele vai pedir exatamente, olha, eu preciso do cruzamento tal, com a informação tal que me traga o consolidado, ou o somatório, né, o total disso aqui. Acabou. Fica muito mais fácil, porque o cara da TI vai lá, beleza, vou lá, dou uma consulta e tal, faço isso, dou um count, faço alguma coisa aqui e trago o total. Acabou, resolvido. Certo? Então, assim, é interessante justamente isso. Mesmo que você, às vezes, não saiba ir lá no banco, ou não tenha competência que eu digo não cabe a você, né, fazer isso, se não é da sua alçada, mas você sabe pelo menos pedir. Solicitar o dado, solicitar a consulta, solicitar o acesso, né, que seja necessário. Tá? Então, nesse sentido, com a analista de BI, ele é interessante que ele saiba como pedir a informação, como pedir o dado que ele precisa para poder fazer suas análises. Certo? Professor, nesse meu caso aí, eu gerei um relatório de um dia e pedi para o rapaz de TI acompanhar, que aí ele ia ter uma noção do que eu precisava que ele buscasse na base, né? Eu dei um modelo de relatório, mostrei ele o endereço do relatório, para ele se basear para pegar numa escala maior. Justamente. Esse trabalho, a parte de análise de dados não é um trabalho sozinho, não é um trabalho solo. Por mais que às vezes você vai montar, aí que está a grande questão. Às vezes, como profissional de analista de dados, nós vamos montar o relatório, mas não quer dizer que a gente vai fazer tudo sozinho. Muitas vezes a gente precisa de um outro analista
que já tem uma certa experiência com outro tipo de projeto para trazer uma visão diferente. E então é por isso que eu digo para vocês, mesmo que talvez todos vocês não se conheçam pessoalmente, não tenham muito contato, a partir de agora seria importantíssimo essa troca de informações, essa troca de experiência, mesmo que fosse um encontro virtual, mas vocês terem um pouco desse contato um com o outro, porque um tira a dúvida do outro. Às vezes você vai ficar especialista numa coisa e o outro ficou especialista em outra. Se juntar tudo, meu amigo, vocês vão ter uma potência, tá? Então é importantíssimo essa troca de experiências. Por isso que é interessante também ter aqui no nosso grupo, no nosso time aqui, pessoas de TI, pessoas que já têm uma certa experiência com uma área, com outra, porque a gente pode cruzar isso depois, tá? Isso, eu acho que o maior ganho, professor, vai ser isso que você falou agora, né? Que é o pessoal saber pedir. Isso. Então, assim, esse pessoal que está aqui no curso agora, com certeza vai passar para outros. E, assim, a empresa só tem a ganhar tendo funcionários, assim, analistas, né? Que sabem ali o que está procurando, o que está precisando, que se chega às demandas de uma melhor forma para uma área de TI aqui, com nossos programadores, desenvolvedores, o pessoal vai criar coisas melhores, né? Porque o usuário que é o que mais precisa, está sabendo dizer realmente ali qual o que ele vai ganhar realmente mais, né? Justamente. É isso, tá? Vocês não podem perder essa oportunidade aí de fazer o time funcionar. Com relação aí ao que o Rafael está falando, por exemplo, nós temos o conhecimento diário, eu trabalho no PCP, a gente tem um conhecimento diário ali da situação, só que a gente não tem um conhecimento de sistema que era necessário, né? Aí eu precisei de uma certa forma transversal aí, trabalhar em equipe juntamente. Eu acho que isso é muito importante, trabalhar juntamente com o TI, porque ele tem o conhecimento de sistema e eu tenho o conhecimento de relatório prático, nós juntarmos para chegar a um objetivo comum, né? É isso, é justamente isso, tá? Vamos tentar sempre fazer mais, ok? Bem, vamos lá. Essa última parte aqui do conceito mais teórico de banco de dados tem a ver com a questão de cardinalidade. O que é a cardinalidade? A cardinalidade é a forma do relacionamento acontecer. Então, nós temos vários tipos de cardinalidade, mas nós podemos resumir pelo menos em 3, tá? Então, a cardinalidade ela pode ser de 1 para muitos e de muitos para 1, né? Nos dois sentidos. 1 para 1 e de muitos para muitos, tá? Nós podemos dizer que são 4 ou são 3, né? Mas é porque tem 1 para muitos e muitos para 1. Depende do sentido que você bota o relacionamento. O relacionamento é sempre de tabela tal para tabela tal. Então, nós vamos ter essa ida e vinda. Então, 1 para muitos significa dizer que o lado A é 1, o lado B é muitos para 1 é o inverso, né? Eu posso ter 1 para 1, onde eu sempre vou relacionar um com o outro, e eu posso ter o muitos para muitos, onde eu vou ter muitos casos no lado A relacionado a muitos casos do lado B. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso daí, certo? Que vai ser importante para a gente mais para frente. Cardinalidade, então, ele é um número máximo e mínimo de ocorrências de uma entidade que está associada a outra. Tá? Então, por exemplo, é como se fosse causa e efeito. Então, eu preciso associar essa causa e efeito. Por exemplo, eu tenho lá o cadastro de pessoal e eu tenho folha de pagamento. 2 tabelas. Vai ser 1 para 1. No sentido pessoal, no sentido de registro. Um registro para um pagamento. Eu não posso ter, digamos assim, uma pessoa que ganha 2 salários. Não é o correto, pelo menos, digamos assim, né? Então, eu vou ter apenas 1 para 1. Mas aí que tá, esse 1 para 1, quando é lido assim, não é lido necessariamente dessa maneira. É como se eu estivesse falando, na verdade, um registro para outro registro. Eu não posso ter um número maior de casos. Eu posso apontar, na cardinalidade, o número máximo e o número mínimo. No caso do Power BI, isso em banco de dados, tá? No caso do Power BI, eu vou sempre trabalhar com um máximo. Então, eu posso dizer que o máximo é 1, não pode ultrapassar 1, certo? Ou o máximo é muitos. Então, esse conceito de muitos é justamente esse conceito de eu posso ter vários casos. Eu posso ter várias situações, certo?
Nesse caso, a cardinalidade ela é importante para ajudar justamente a gente definir o grau de relacionamento, certo? Porque é ele que vai definir, então, o número de ocorrências. Quantos relacionamentos podem acontecer? Vamos tentar entender com alguns exemplos. Temos aqui, por exemplo, um relacionamento cliente possui conta bancária. Então, eu tenho aqui o cliente, esse cliente aqui, ele possui conta bancária. Então, o relacionamento aqui é chamado de possui. Certo? Esse aqui é o relacionamento. Então, esse possui é de A para B. Por isso que a gente diz que o relacionamento ele tem um sentido. Eu estou dizendo que um possui o outro. Então, cliente possui conta. Então, o relacionamento é de A para B. Certo? Nesse caso aqui, eu digo que um cliente pode ter quantas contas bancárias? Obrigatoriamente ele só pode ter uma conta bancária? Não. Tá? Ele pode ter várias. Então, eu posso dizer aqui nesse relacionamento, eu posso sim dizer que um cliente pode ter N contas bancárias. Certo? Cada cliente pode ter várias. Ele pode ter no mínimo uma, ele não vai ser cliente se ele não tiver conta. Então, ele tem que ter pelo menos uma. O mínimo dessa cardinalidade aqui é 1. Para ser cliente, tem que ter conta. Então, ele tem que ter pelo menos uma. Mas ele pode ter mais de uma. Tá? Então, a gente vai chamar aqui de N. Outro caso, a conta bancária desse cliente, ela pertence a uma agência. Nesse caso, cada conta do cliente pode pertencer a mais de uma agência? Sim ou não? Não, né? Tipo, cada conta, a minha conta 1, 2, 3, 4, 5 dígitos X, ela tem que ser da agência 1, 2, 3, 4. Ela não pode ser da agência 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, entende? Então, nesse caso, não, tá? Eu não vou ter uma conta bancária pertence a uma agência. Então, aqui eu poderia taxar esse relacionamento de 1 para 1. Esse aqui é 1 para 1. Cada conta possui uma agência. Eu não posso dizer que é N aqui. Se eu falar que é N, eu estou dizendo que ele pode ser de várias agências. Não pode. Ok? Nesse caso, então, respondendo à própria pergunta aqui, um cliente possui quantas contas bancárias? Ele pode ter uma, no mínimo, mas ele pode ter, no máximo, várias. Então, nesse caso, nós temos aqui, nesse contexto bancário, eu tenho dois contextos diferentes. Já tenho 1 para N ou 1 para 1. Sobre o contexto do 1 para muitos e muitos para 1, vai ser mais ou menos aplicado a esse exemplo aqui. Eu tenho aqui a tabela produtos, onde eu tenho como colunas, né, como campos, o ID do produto, o nome do produto, a categoria dele, o segmento em que ele está enquadrado e qual é o seu fabricante. Ok? Eu tenho uma tabela 2 aqui chamada vendas. Tá? A tabela vendas ela tem o ID da venda, o ID é o identificador, né, o código único da venda. Eu tenho aqui a data da venda e o ID do produto. Então, reparem que aqui eu vou precisar fazer um cruzamento, concordam comigo? Vai ter que ter um relacionamento aqui, porque eu estou colocando o ID do produto e não o nome do produto. Então, para eu saber qual foi o produto vendido na venda cujo ID é VE001, eu vou precisar cruzar a tabela vendas com a tabela produtos. Nesse caso, então, na tabela produto, nós temos o ID produto. O ID produto seria chamado de quê? De chave o quê? Aqui na tabela produto. ID produto é o quê? Que tipo de chave ele é? Lembra? Acabamos de falar sobre chaves. Chave primária. Chave primária. Certo? Por que primária? Porque ele está na tabela de origem dele e ele é o elemento identificador. Reparem que não se repete esse código aqui. Não vai ter código repetido, não. Não vai ter ID repetido, não. Esse LGK não sei o que lá é 1000, a geladeira aqui é 1001, o notebook é 1002 e assim vai. Não se repete. Na tabela vendas, qual é a minha chave primária? ID venda. ID venda, né?
Porque, pela mesma lógica, ele é um código sequencial e não se repete, tá? Não se repete, ele vai registrar ali todas as minhas vendas. Mas se ID venda é a chave primária, ID produto seria o quê na tabela vendas? Secundária. Hã? Estrangeira. Isso. Chave estrangeira. O que é a chave estrangeira? A chave estrangeira é um atributo-chave, identificador, que vem de uma outra tabela, onde lá ele é um atributo-chave primária. Então, como ele vem de fora, aqui ele vai ser chamado de estrangeiro. Certo? Observem que, diferente da chave primária, a chave estrangeira pode se repetir. Claro. Se eu estou vendendo produtos, eu não vou vender... se eu tenho mais de uma unidade, eu não vou vender aquele produto uma vez só. Se eu tenho estoque, eu vou vender várias vezes. Certo? Então, nesse caso aqui, reparem que eu tenho aqui o produto 1000 sendo vendido 2 vezes, o produto 1005 sendo vendido 2 vezes, tá? Por quê? Porque aqui eu posso repetir à vontade. Aqui não tem problema nenhum, não. Por quê? Porque aqui eu estou simplesmente associando essa venda a esse produto, tá? Então, cada um desses itens aqui, eles estão presentes em outra tabela. Então, lá na venda VE006, eu estou vendendo o Samsung Galaxy 8. Na minha venda 003, eu estou vendendo o LG K10 TV Power. E assim vai. Tá? Então, nesse caso, eu estou dizendo o seguinte. Cada produto, cada um produto, pode ter N vendas. É isso que eu estou dizendo aqui, quando eu estou efetivando uma venda no meu sistema, tá? Então, eu estou dizendo aqui que eu posso vender esse LG K10 várias vezes. Cada item pode ser vendido várias vezes. Esse é um relacionamento que nós chamamos de um para muitos. Agora, se eu ler o contrário, se eu ler tabela vendas com a tabela produtos, aí eu já vou ler de muitos para um. Então, depende do sentido do relacionamento. Entende? Se a minha tabela principal é a tabela vendas, então o sentido é vendas, produto. É o sentido direita para esquerda. Nesse caso, então, eu estou especificando que eu estou dizendo que minha tabela, eu posso ter várias vendas de um único produto. Ok? Então, eu estou deixando bem claro que isso pode acontecer. Tenho também a cardinalidade essa aqui de 1 para 1, né? Nesse caso aqui, ó, só resumindo, cada produto é único, porém, cada produto pode ser vendido diversas vezes. Lógico, isso aqui é o que nós representamos aqui de 1 para muitos, se eu estiver lendo daqui para cá, ou de muitos para 1, se eu estiver lendo daqui para cá. Temos também o relacionamento 1 para 1. Tá? Imagine que eu tenho aqui uma tabela, né, uma grande tabela aqui onde eu tenho os registros, o ID do registro, né, o código, que é a minha chave primária, temos o dado do vendedor, a data de emissão do registro, temos a validade, né, desse registro, o ID da loja aqui, onde houve a venda, tá? E eu tenho aqui o nome da cidade onde foi feita essa venda. Isso aqui, estando tudo numa tabela só, é bem complexo de você trabalhar essa informação. Geralmente, você vai trabalhar com ela dessa maneira. Você vai ter 2 tabelas, tá? Você vai ter um dado que cadastra o vendedor e outra tabela que cadastra os registros de venda, por exemplo, ou os registros, ou melhor, o registro do vendedor, né? Onde esse vendedor está. Então, eu vou lá e coloco. Eu digo que o vendedor ele tem um código tal, ele tem o nome dele lá, ele tem o ID da loja onde ele está cadastrado e tem a cidade onde essa loja está. Na tabela registro, eu posso armazenar apenas as informações pertinentes, por exemplo, a data que ele foi registrado e a validade desse registro no sistema, por exemplo. Então, ele tem lá uma validade, né? A validade dele é 2023, 2024, 2025 e assim vai. Então, isso aqui é um relacionamento 1 para 1. Porque, na verdade, eu vou dizer que a Ana Teixeira, ela tem um ID específico. Então, nesse caso aqui, é um caso bem interessante, porque eu vou ter o ID do registro único
E o ID do registro aqui também é único. Eu não vou ter nenhum outro atributo aqui que correlacione um com o outro. Então, eu vou identificar esse com esse. E eu só posso ter uma relação. Isso aqui tem a ver muito com aquela questão do salário que eu falei para vocês. O salário é 1 para 1. Certo? Bem que poderia ser mais, né? Mas é 1 para 1. Então, eu só posso ter um salário. Então, o Daniel, o vendedor Daniel, possui um salário. A vendedora Ana possui um salário. Então, eu só posso ter um registro, um vínculo com a empresa. Então, se eu posso ter um vínculo, só posso ter um salário. Para eu ganhar mais, eu não vou ganhar mais um salário. Eu posso ganhar uma gratificação, né? Uma produtividade. Posso ganhar um extra, hora extra, sei lá. Mas eu posso ganhar, mudar de função, exercer um cargo de confiança na empresa lá dentro e tal, onde eu vou exercer uma outra função que vou ganhar um outro X. Mas nesse caso, não pode acontecer do meu sistema registrar isso. Ele vai registrar na mesma consulta. Então, lá na folha de pagamento, ele vai ter lá, Daniel, salário X, mais a bonificação de Y, mais a gratificação de Z, mais um terço de férias de W, né? Mais um 13º, não sei o que lá. Mas tudo isso dentro de um mesmo registro. Então, no caso, é 13º do Daniel, 13º do Josias, do Rodrigo, do Fernando. Então, é sempre o relacionamento 1 para 1. É uma ocorrência para uma pessoa. Então, esse relacionamento 1 para 1, ele é um pouco mais restritivo, mas muitas vezes é a realidade. Eu não vou poder, né, fazer isso. Então, eu tenho lá, por exemplo, a tabela aluno, né, e a tabela curso. Vamos supor que a minha regra da minha instituição você só pode estar, vamos supor, na federal, Universidade Federal, você só pode estar matriculado em um curso por vez. Ou estar matriculado em 2. Ah, mas eu conheço gente que está matriculado em 2. Aí é outros 500, tá? Mas no normal não pode. Se não pode, simples, relacionamento 1 para 1. Quando alguém for... Aí o sistema está fazendo isso. Se eu for registrar, vou matricular a Angélica lá, vou matricular ela está fazendo nutrição, vou matricular ela em enfermagem. O sistema não vai deixar. Vai pegar o CPF da Angélica e falar, opa, essa daqui já está registrada. Não pode ter outra matrícula no nome dela, nesse CPF. Aí por que às vezes aparece gente com 2 matrículas? Usou outro CPF. Fez alguma outra coisa lá, entende? Porque o sistema não deixa, o sistema barra. Porque o sistema não foi feito para agradar A, B, C e D. O sistema é sistema, software é software. Claro que tem exceções, dá para mexer no código e permitir, dá, mas ele permitiria para todo mundo. O sistema abrir a brecha, ele abre para todo mundo. Ele não vai abrir para uma exceção, não. Só para a Angélica. Vou deixar só a Angélica acumular aqui 2. Não vai deixar, não pode. Entende? Claro que existem meios para isso, mas não é a via de regra. Tá? Então, nesse caso, também aqui no BI, na análise que a gente for fazer, tem que saber diferenciar relacionamento 1 para 1, para muitos para muitos. Tá? Nesse relacionamento, inclusive, muitos para muitos, que a gente chama também desse cross-filter, né? Que é a direção de filtro cruzado, aí esse é o relacionamento mais amplo que tem. Esse é o relacionamento, digamos assim, mais aberto. Ele permite muitos de um lado, muitos do outro e acabou. Certo? Simples assim. Então, é como se eu falasse assim, eu posso ter várias pessoas comprando várias coisas ao mesmo tempo na minha loja. Certo? Então, quando eu vou no supermercado, eu não vou comprar um item por vez. Então, não é um produto por compra. São vários produtos, inclusive por várias compras. Vamos supor que eu vou no supermercado, vou fazer compra para mim e para minha mãe. Né? Então, eu posso fazer 2 compras ao mesmo tempo, mas podem ser compras separadas, mas se eu for botar no meu CPF, é o mesmo CPF, mas são compras distintas. Vamos supor, e em cada compra eu posso ter comprado as mesmas coisas. Tudo duplicado, mas eu posso querer falar, não, eu quero 2 compras separadas aqui. Quero uma compra aqui e outra compra aqui. Uma eu vou pagar com dinheiro, outra eu vou pagar com cartão, por exemplo. Então, são compras distintas, mas podem ter os mesmos itens. Então, nesse caso, eu vou ter um relacionamento muitos para muitos. Tá? Eu posso ter várias possibilidades. Várias pessoas comprando vários produtos e assim vai. Então, esse relacionamento mais amplo nós temos, é a maior possibilidade. Tá? Então, nesse caso, a gente sempre vai observar, né, a forma do relacionamento. Aqui nós temos um caso. Eu tenho lá
uma entidade, uma tabela chamada curso, tá? E uma entidade ou uma tabela chamada aluno. Igualzinho aquele exemplo que a gente viu inicialmente. Eu tenho lá o código do curso, eu tenho lá o nome do curso, eu tenho a matrícula, na outra tabela, a matrícula do aluno, o nome do aluno, sua data de nascimento e o código do curso. Tá? Então, se eu tenho esses nomes aqui e esse código aqui, eu faço um relacionamento onde eu vou cruzar aqui o código do curso, certo? Aqui na tabela curso ele se chama só código, aqui ele se chama código curso. Eu vou fazer um relacionamento e vou dizer esse daqui se refere a esse daqui e acabou. Eu vou então identificar de maneira separada, de maneira distinta, como isso vai funcionar, tá? Claro que isso aqui eu estou falando de duas tabelas. Relacionamento entre duas tabelas. Eu posso relacionar três tabelas? Sim, nós temos lá no conceito de banco de dados os relacionamentos binários, que é quando eu tenho duas tabelas, né? Uma com outra, né? Binário de dois. Eu tenho os relacionamentos ternários, que é quando eu tenho mais de duas tabelas se relacionando. Então, eu posso ter um cruzamento de dado entre a tabela compra, venda e financeiro. Eu posso ter um cruzamento de dados com a tabela cadastro de funcionário, folha de pagamento e férias. Eu posso ter um relacionamento com mais de duas tabelas. Nesse caso, então, a gente vai também estabelecer qual é a relação entre eles, qual é a correlação entre eles. A gente pode criar, então, um relacionamento que seja comum aos três, tá? Nesse caso aqui seriam só dois, mas existem situações em que nós vamos analisar três, certo? Então, assim, só para a gente contextualizar, né? Nesse exemplo aqui, a gente pode, então, responder algumas questões, como, por exemplo, qual o nome, né? Qual o nome dos alunos do curso de administração? Com esse exemplo aqui, é possível a gente saber quem é que cursa administração aqui? Sim. Eu faço uma consulta no banco e puxo todos que têm o código 1. E eu vou saber, então, quem cursa administração. Outra pergunta. Quantos alunos temos matriculados em cada curso? Certo? Então, eu vou lá, faço uma consulta, eu vejo pelo código do curso qual é o curso que ele está, e eu tenho alguns meios lá, alguns comandos no banco de dados, por exemplo, como count, como sum, onde eu posso somar ou contar. Eu conto quantos tem naquela referência. Então, eu digo lá, conte para mim quantos alunos tem no curso com código 1, no curso com código 2, no código 3, e assim vai. E no Power BI, eu também vou ter as chamadas medidas, tá? Onde eu posso criar uma medida dizendo o seguinte, eu quero que esse campo aqui seja um campo de soma. E eu posso adicionar filtros, onde eu vou dizer, olha, eu quero que você some, ou que você conte, ou que você me dê a média de alunos de cada curso, o total de alunos por curso, o somatório de quantos cursos temos. Então, nós podemos fazer também essas métricas utilizando filtros e medidas. Ok? E aí, pessoal, dúvidas, perguntas até aqui? Sobre essa parte de cardinalidade? Ou alguma colocação também, alguma observação, fique à vontade. Não? Beleza. Então, vamos passar para a próxima etapa, que é uma etapa um pouco mais de fixação, tá? Eu vou passar uma pequena atividade para vocês aqui agora, vou dar um tempo para vocês resolverem. Pode usar caderno aí para vocês, pode usar o Word, bloco de notas, fiquem à vontade. Eu quero que vocês rabisquem e pensem, tá? Vocês não vão me entregar nada, não precisa me entregar. Então, é mais questão de vocês me responderem. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão me responder baseado na imagem que eu vou botar na tela. Eu espero que fique bem legível para vocês. Mas se não ficar, lembra que está lá no link do Drive, certo? Esse slide já está lá e essa imagem tem lá. Essa imagem que vai aparecer na tela. O que vocês vão fazer? Vocês vão me identificar dentro desse esquema que eu vou mostrar quais atributos são chave primária e quais atributos são chave estrangeira. Eu quero que vocês tentem listar para mim, tá? Então, por isso que eu falei, usa caderno, usa Word, usa Excel, usa o que vocês quiserem aí, tá? Observe, eu vou deixar a imagem na tela, eu vou dar alguns minutos para vocês, eu vou dar pelo menos 15 minutos. Agora são 15 para as 3, então vocês vão ter até 3 horas
para analisar e me responder o que é chave primária, o que é chave estrangeira dentro desse esquema. Vocês conseguem ver bem? Dá para ler, né? Com algum esforço, mas dá, né? Bem, deixa eu só dizer para vocês o que é o que aqui. Cada janelinha dessa que está na tela é uma tabela, tá? Já vou adiantar para vocês, né? Eu vou decifrar para vocês. Cada um quadradinho, cada um retângulozinho, melhor dizendo, desse é uma tabela. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Observem que nós temos setas, né? Nós temos setas que ligam umas com as outras, que fazem o que nós chamamos de relacionamento, né? E tem a pontinha da seta apontada, ou seja, ligando um a outro. O que eu quero que vocês decifrem aqui? Eu quero que vocês me digam, por exemplo, quais são, por exemplo, na tabela compra mestre, qual é o atributo chave primária? Qual é o atributo chave estrangeira? Tem chave estrangeira? Não tem? E assim vai, tá? Então eu quero que vocês pelo menos me apontem o seguinte: de cada tabela, quais são as chaves primárias e as chaves estrangeiras? Se tiver chave primária, você vai me dizer qual é. Se é chave estrangeira, você vai me dizer qual é. Se não tiver chave estrangeira, você não diz nada, tá? Não diz. Eu simplesmente quero que vocês listem todas elas. É um exercíciozinho de repetição, tá? Vou deixar livre para vocês agora. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Eu vou estar aqui, certo? À disposição. Eu vou só pegar um pouquinho de água ali para mim rapidinho, enquanto vocês fazem, mas eu vou estar de volta rapidinho, certo? Mas vocês têm 15 minutos para resolver isso aí. Daqui a 15 minutos, eu vou discutir a solução com vocês, certo?